Fala galera, tudo bem? Eu sou Jonathan Gouveia, do canal Doces Valores e também do Centro Culinário Festão, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre prazo de validade de chantilly batido ou do chantilly já pronto, como armazenar, tá? Depois como descongelar ele. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente tem dúvida do que fazer quando o chantilly sobra, tá? Então duas coisas que vocês têm que entender, que é assim, princípio básico é, se o chantilly não for batido, se ele tiver líquido ainda, o prazo de validade dele é extremamente curto, no máximo uma semana para você utilizar esse chantilly, tá? Agora, se você bater ele, você bateu o seu chantilly todo, aí já muda de conversa, porque aí a gente tem como aumentar esse prazo de validade, tá? Então vamos lá, se você fez o chantininho, né, igual na receita que eu dei sobre o chantilly estabilizado, sobrou o chantininho e você quer guardar ele para você utilizar ele daqui a algum tempo. Se você já bateu ele, você só precisa colocar ele numa vasilha ou colocar numa daquelas sacolas de bobina, ou então aquela que tem aquela vedaçãozinha que é própria para alimentação, e aí você isola ele, bota ele bem fechadinho, seja na vasilha ou seja no saquinho, e aí você pode colocar no seu congelador, no seu freezer, que ele vai ter um prazo de validade de até 3 meses congelado, tá? Então, ele batido, 3 meses de validade, você pode colocar no seu freezer e utilizar ele nesse período de até 3 meses. Aí, quando eu quiser utilizá-lo, é só você tirar ele de cima do seu freezer, né, do seu congelador, e você colocar na parte de baixo da geladeira, ou seja, dentro da geladeira, não na porta, né, dentro da geladeira. Então ele vai começar a desgelar e vai descongelar, e aí você pode utilizar ele. Você não vai pegar ele direto do freezer e vai colocar ele em temperatura ambiente, senão ele vai ficar aquela água e vai perder a estrutura toda do seu chantilly. Então você tira ele de cima e coloca ele na parte dentro da geladeira, né? No meio da geladeira. De preferência, eu gosto de fazer isso de um dia para o outro. Vamos supor, eu tenho um bolo para confeitar de manhã. Então, eu no dia anterior, eu tiro ele da geladeira à noite, tiro ele do freezer e coloco ele dentro da geladeira para ele poder já ficar no outro dia, já tá mais maleável para poder trabalhar. Ah, beleza, eu descongelei ele, ele ficou um pouco mole. O que que eu faço? Você vai colocar mais uma colher de glacê real e vai colocar para bater de novo, tá? Lembrando que o chantilly sempre tem que estar bem gelado, mas não congelado. Então, para endurecer ele, coloca mais uma colher de glacê real, como eu expliquei no vídeo sobre o chantilly estabilizado, e bota para bater de novo. Depois de uns 2-3 minutos ele já vai estar no ponto ideal para você trabalhar. Agora vamos lá, sobrou eu comprei uma caixa de chantilly, né, um litro de chantilly, sobrou meia caixa e assim, não quero congelar ele. Então a dica que eu te dou, se você já tem um trabalho mais próximo, ou seja, você produziu algo hoje e você tem mais um bolo para fazer, por exemplo, amanhã, você não precisa bater ele todo e congelar. Você pode simplesmente fechar, lacrar bem a caixa e você botar dentro da geladeira e bater ele no outro dia. Dessa forma, ele líquido, você tem um prazo de validade de até 5 dias, né? O pessoal dá uma semana, mas eu costumo dizer que 5 dias é o ideal, porque uma semana ele parece que já vai perdendo um pouco do volume e fica meio mole para você trabalhar, tá? Então, ele líquido dentro da geladeira, caixinha fechada, bonitinha, 5 dias. Agora, outra coisa que as pessoas me perguntam bastante, e assim, é uma dica, é uma informação que muitos não têm até hoje, que já trabalham com isso. Meu chantilly congelou, deixei ele no congelador, esqueci, congelou. O que eu faço? Sinceramente, faz bolo no pote, faz alguma sobremesa que vai levar o chantilly como base, porque para confeitar dificilmente você vai conseguir voltar a botar ele no ponto, tá? Eu tenho relatos de alunos que me ligam às vezes, professor, eu esqueci o chantilly no congelador e não tá dando ponto, hoje é domingo, o que eu faço? Infelizmente você vai ter que procurar um lugar que venda chantilly aí, sei lá, num mercado que funcione até mais tarde ou algo do tipo, porque não dá para aproveitar. Ou então você faz um merengue, alguma coisa que seja mais prático para poder atender essa sua necessidade, mas ele depois que congela para dar ponto é de uma missão quase impossível, tá bom? Então essas foram as dicas sobre armazenamento, congelamento e validade para o nosso chantilly estabilizado. Valeu galera, tem mais. Segue o nosso canal, curte a nossa página, porque tem mais informação chegando para vocês aí. Valeu!